Minha convidada de hoje é comunicadora e viajou por vários países em mais de 100 destinos diferentes para encontrar soluções para problemas das cidades brasileiras. O que ela descobriu nunca foi tão necessário quanto neste momento. Bem-vinda ao quadro Novo Normal, Natália Garcia. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, obrigada. Natália, às vezes eu tenho a sensação de que nós vivemos em cidades que vão se formando contra os moradores. E quem mora nesses locais apenas vai seguindo a vida sem pensar muito sobre o tema. É isso mesmo que acontece? Eu não sei se a cidade está contra os moradores, mas eu acho que muitas vezes a gente ocupa as cidades de um jeito que a gente abafa o que elas têm de melhor. Então, por exemplo, São Paulo é uma cidade que tem 1.400 quilômetros de rios e riachos. É muita coisa, é muita água. E essa água toda está soterrada por asfalto, por concreto, está canalizada. Então, é como se a gente estivesse brigando com uma vocação que a cidade tem. E quando a gente faz isso, quando a gente abafa a vocação que tem um solo, um clima ou até uma cultura, a gente vai produzindo uma vida que é como se estivesse brigando com as próprias vocações também. Então, o que eu sinto é que tem um encaixe assim, para acontecer entre quem está vivendo na cidade e aquilo que a cidade tem de bom para oferecer. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Faz total sentido. Eu quero falar do seu projeto que eu citei no início aqui, que é o Cidade para Pessoas, né? Que você percorreu aí vários países. O que você descobriu nessa sua jornada buscando soluções para as cidades brasileiras? Pois acho que a primeira coisa importante é compreender que boa parte das cidades do mundo não tem um design orientado pela vida. E talvez a maior prova disso é que as maiores causas de morte no mundo tenham justamente a ver com o nosso estilo de vida urbano. Doenças respiratórias, doenças cardíacas, acidentes de trânsito, problemas cardiovasculares. Todas essas questões têm a ver com viver em cidades que não têm ar puro, que não têm água pura, que tem um trânsito caótico, que tem um jeito que não está orientado pela vida de viver. E eu acho que a coisa mais importante que eu fui aprendendo, né, em todas as cidades que eu visitei, todos os projetos que eu conheci, é que cada cidade tem suas vocações, cada cidade tem o seu jeito único de produzir cultura, de produzir arquitetura, e quanto mais ela está afinada com isso, melhor é a qualidade de vida lá. Então eu sinto que a gente deu uma descolada disso, sabe? A gente deu uma descolada do solo mesmo. É como se a gente estivesse vivendo uma vida virtual, uma vida quase um auto-engano, assim, né? A gente acredita que é muito importante sair de casa, pegar o trânsito e trabalhar, mas a gente está se esquecendo de uma coisa mais básica, que é a vida humana mesmo, e todas as possibilidades que ela tem. É como se a gente tivesse se viciado num modelo muito limitado de vida. Então, é profundo esse estudo da cidade. Na verdade, tem a ver com o estudo da consciência humana, no fundo. Sim, isso é muito importante. Você acredita que esse momento que a gente está vivendo é uma boa oportunidade para usar essas soluções? Ou não? É melhor esperar tudo isso passar para a gente começar a pensar nisso? Eu acho que a gente essa coisa de esperar passar não existe mais, né? Eu tenho ouvido muitos especialistas dizendo que a característica do momento que a gente está começando a viver é a incerteza, é a crise. Não é uma crise que vai passar, é uma crise que passou a ser um estado, assim, né? Passou a ser uma característica mesmo da vida, né? Muitos dos sistemas que a gente construiu para organizar a vida humana estão ruindo. Então, eu sinto que esse é um momento muito importante de começar a implementar essas soluções, né? Então, quando a gente olha para problemas urbanos brasileiros, por exemplo, né, a gente não trata esgoto, a gente tem uma mobilidade urbana muito orientada por soluções que não funcionam, né, que não funcionam na multiplicidade do que a cidade precisa. A gente tem concentrações assim no centro, né, de oportunidades e periferias assim muito mal assistidas. Então eu sinto que é um momento sim de começar a implementar soluções, e é um momento de fazer isso em muitas direções diferentes, né? Não dá para esperar um único plano, assim, esse jeito de trabalhar que a gente tem usado há muito tempo no urbanismo, que é fazer um grande plano e daí implementar ele, não funciona mais. A gente precisa de um ecossistema de soluções trabalhando juntas. E aí eu arrisco dizer
que talvez a grande virada de chave assim seja trabalhar menos assim por planos e mais por princípios, né? Princípios do tipo, a gente precisa de uma cidade onde as pessoas cheguem rápido no lugar onde elas trabalham, a gente precisa de ar puro, a gente precisa de comida fresca, orgânica, local. Princípios muito simples que orientem as decisões, em vez de um grande plano que queira reconstruir a cidade inteira dessa forma, sabe? Porque o que acontece quando a gente trabalha com princípios? A gente abre espaço para que todas as pessoas se engajem com aquilo que elas têm para oferecer. Porque a cidade é um produto coletivo, né? É um produto da forma como todos que vivem nela usam ela. A cidade não é responsabilidade só de um prefeito, ou só de um urbanista, ou só de um arquiteto. A cidade é um produto da forma como a gente está usando ela. Então, quanto mais essas soluções forem abertas no sentido de serem participativas, claro que precisa ter gestão, precisa ter meta, precisa ter liderança, né? Não estou dizendo que é para a gente abrir mão das lideranças. O que eu estou dizendo é que tem uma combinação de um jeito velho de trabalhar com um jeito novo de trabalhar. Natália, até pegando o gancho do que você acabou de dizer, nós temos essa mania, né, de esperar que a aplicação dessas soluções parta do poder público. Sempre assim, o governo tem que resolver. O que os habitantes, então, dessas cidades podem fazer? Eu sinto que tem várias coisas, né? A primeira delas, porque quando a gente fala os habitantes dessa cidade, a gente está reduzindo, né, a multiplicidade do que eles são e das diferenças sociais, né? Então, existem condições diferentes de grupos diferentes do que podem fazer, né? Não dá para eu exigir de uma pessoa que nasceu numa situação de favela ou que mora numa situação de rua, né, que ela... Às vezes essa pessoa está cuidando da sobrevivência dela, não dá para ela dar um passo para além disso e dar conta, né, de cuidar da cidade. Então eu acho que tem que levar isso um pouco em conta, mas o que eu sinto é que, assim, primeira coisa, onde que você está pondo seu dinheiro, né? Que comida você compra, da onde ela vem? Você sabe o que acontece com a água da sua casa? Por que tem água potável chegando na privada da sua casa, por exemplo? Será que isso é possível de ser modificado? Como é que você usa a sua cidade? Como é que você usa a sua rua? Como é que você escolhe o jeito que você vai se locomover? Será que precisa ser sempre o mesmo jeito? Eu sinto que conforme a gente vai usando a cidade de outra forma e a gente vai alimentando engrenagens que rodem, orientadas pela vida, engrenagens de produção de comida e de alimentos, engrenagens de abastecimento de água, de produção de energia, conforme a gente vai virando assim essas engrenagens para um novo design, a gente vai ajudando a criar demanda por essa nova forma, né? Porque é um fato assim que o nosso jeito de produzir as coisas mais básicas para abastecer uma cidade, como eu já falei, né, água, energia, alimento, a gente está alimentando engrenagens que estão muito pouco orientadas pela vida, né? Então eu sinto que tem essa parte dos cidadãos de assim, onde você compra, o que você compra, que cadeias você alimenta, como você compra comida, e claro, cada um dá o que pode, né? Cada um faz o que pode. Sim, e uma outra parte, só para complementar rapidamente, pode concluir. É o nosso jeito de ocupar a cidade. Porque acho que um dado interessante que eu aprendi fazendo essa pesquisa é que a diferença entre uma cidade considerada uma cidade mais humana, mais interessante, e uma cidade considerada menos, uma das diferenças que sempre existe entre essas duas condições é a quantidade de atividades que não são obrigatórias acontecendo. Então, por exemplo, existem atividades numa cidade que são obrigatórias, né? Levar os filhos para a escola, ir trabalhar, abastecer comida, retirar o lixo, são coisas que precisam acontecer. Existem atividades que não são obrigatórias, mas que são de fruição, de lazer, correr, pedalar, ir ao parque, né? As cidades que têm melhor qualidade têm um número muito maior de atividades dessas que não são obrigatórias, né? Claro que isso também é consequência da cidade ser melhor, mas quando a gente começa a puxar a cidade para esse sentido, quando a gente começa a querer tomar sol, a pedalar domingo no Minhocão que está fechado, quando a gente começa a fazer essas coisas,
a gente começa a ir criando uma demanda, um interesse, uma cultura de usar a cidade de outro jeito. E usar a cidade de outro jeito é produzir uma cidade nova. A gente está caminhando já para o minuto final aqui da nossa conversa. Natália, você diria que muito mais do que pensar o seguinte, não, eu vou fazer um modelo onde eu consiga aplicar em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre vai funcionar. Muito mais do que isso, seria o caso de eu olhar para o meu bairro. No meu bairro, eu não tenho uma horta. Seria legal que alguém tivesse uma horta lá. Soluções dessa natureza, é por aí, esse é o caminho. Eu acho que a gente precisa de soluções. No urbanismo, eles usam muito essa expressão bottom-up e top-down, que significa do poder para as pessoas, né? E do chão, assim, né? Das pessoas para cima. A gente precisa das duas. Então, a gente precisa olhar para o bairro, fazer a horta, fazer uma composteira para reciclagem dos resíduos orgânicos, ter um lugar que coleta lixo reciclável para entregar nas cooperativas. A gente precisa do bairro, mas a gente precisa do grande. A gente precisa entender, a partir do grande, por exemplo, que tem 5 bairros aqui que estão fazendo dessa forma, e a gente quer pegar esses 5 bairros e transformar em 40, né? Porque os nossos problemas, eles têm uma escala muito grande. Só que a gente está muito acostumado a fazer só de cima para baixo. A cultura do Brasil de poder é uma cultura de cima para baixo, que é um sentido importante, mas que precisa se combinar com baixo para cima. Então, eu acho que é os dois. Maravilha. Para a gente encerrar, então, o tema do nosso quadro aqui, que é o novo normal. Uma pergunta complexa de se responder, mas peço que você seja muito objetiva. Na sua visão e relacionada à sua área, qual seria aí esse novo normal? Acho que a primeira coisa é a gente admitir que o jeito que a gente está vivendo em cidades não funciona mais. Acho que a primeira coisa do novo normal é largar o velho normal, né? Largar o velho normal, que era um normal muito distorcido. O que é normal? Por que a gente vive em cidades? A gente vive em cidades porque a gente aglomera muitas pessoas, ou seja, aglomera muitas oportunidades, e a gente pode ser quem a gente é. A gente pode trazer o nosso trabalho como a gente é para o mundo. Então, para mim, o novo normal, pelo menos o novo normal desejável numa cidade, é uma cidade onde as pessoas estejam encaixadas em quem elas são e no melhor do que elas têm para oferecer ao mundo. E as pessoas que vivem numa cidade estejam encaixadas no que essa cidade é, nos rios que ela tem, ou na floresta que ela tem, ou nos alimentos que ela produz, que haja um encaixe. Para mim, o novo normal tem a ver com encaixe, individual e coletivamente. Maravilha. Muito obrigado pela gentileza de dividir seu tempo com a gente. Se cuida e até uma próxima oportunidade. Tomara que um dia a gente more nessa cidade que você idealizou aí. Que assim seja. Até mais. Até.